Olá, tudo bem com você? Estaremos iniciando essa videoaula tratando de um assunto chamado Introdução à Estatística Econômica e Econometria. Para isso, estaremos separando esse material em duas partes. A primeira, tratando apenas da estatística econômica, e a segunda, tratando da introdução à econometria. Então, para início, estaremos definindo primeiramente o que seria a estatística. Estatística é uma ciência onde técnicas são criadas, desenvolvidas e aplicadas de forma que incertezas possam ser avaliadas. Assim, como vimos, a estatística trata de incertezas e, por isso, necessita de elementos e métodos apropriados para lidar com tal incerteza ou informações incompletas. Dessa forma, a estatística, em geral, acaba sendo subdividida em duas partes. A primeira parte, que é a mais simples e mais básica, principalmente quando a gente começa a estudar estatística, acaba sendo a estatística chamada descritiva, que nada mais é que uma simples maneira de se descrever sucintamente os dados e até de forma de representá-los de uma forma mais sintética, como, por exemplo, gráficos ou até tabelas com os dados. A segunda, esta parte da estatística, também chamada de estatística inferencial ou inferência estatística, acaba sendo talvez a mais importante na parte mais técnica da análise estatística, porque a gente tenta, com esse tipo de estatística, informações que podem ser generalizadas de forma a representar um determinado fenômeno, de forma geral, realmente, a partir de uma amostra, e não trabalhando simplesmente com a população dos dados. Até porque, na prática, como não se tem tantas informações em relação à população, a gente acaba tendo que trabalhar com informações obtidas diretamente de uma amostragem de dados. Dessa forma, nós temos claramente alguns avanços que têm sido feitos e explorados por outras ciências. Então, por exemplo, no caso das ciências econômicas, que bastante utiliza informações e métodos estatísticos oriundos da estatística e de outras áreas, como a matemática, acaba sendo bastante utilizado em anos recentes, vem sendo utilizado em anos recentes, a partir de técnicas novas que estão sendo desenvolvidas. E isso, qual seria o grande, digamos assim, o grande incentivo ao uso de novas técnicas estatísticas ou cada vez mais o uso dessas técnicas? Bom, a resposta está muito clara em relação ao que digamos, a ciência moderna pode fazer, principalmente em termos computacionais. Então você veja que a teoria econômica já existe há muito tempo, mas é claro que essas técnicas de trabalhar com a ciência econômica e as suas teorias, as suas leis, acabam sendo desenvolvidas com uma espécie de método de análise. E esse método de análise, dentre eles, os métodos de análise vigentes, a estatística tem se mostrado bastante importante nesse tipo de aplicação. Então, as leis econômicas passam a ser matematizadas e depois, até em termos de estatística, sendo estimadas de modo a confirmar ou não leis ou teorias econômicas que já existiam ou até novas leis ou novos incrementos de teoria econômica que venham a ser surgindo aí em anos mais recentes. Agora passaremos a analisar diretamente o que seria a introdução à econometria, de modo a gente poder tecer alguns comentários relacionados à análise de regressão, que é um importante componente da introdução à econometria. Econometria acaba sendo o resultado da combinação de três forças em relação ao que a gente pode utilizar com a pesquisa. Primeiro, as ciências econômicas, ou seja, economia. Segundo, matemática. Terceiro componente, é claro, a estatística. Então, da combinação desses três elementos, nós temos o que a gente chama de econometria. Essa econometria, ela tem determinadas características que a distingue em relação, por exemplo, a modelos matemáticos, Um dos componentes, é claro, existe essas incertezas relacionadas à estatística que fazem com que um modelo matemático seja completamente diferente do ponto de vista de incerteza, que não existe incerteza, na verdade, no modelo matemático, e que no caso da estatística, e no caso de econometria como consequência, acaba o pesquisador tendo que lidar com esse tipo de incerteza ou informações incompletas do ponto de vista dos dados e das observações que ele coleta e tenta trabalhar estimando algum tipo de modelo. Então, nesse caso, componentes como, por exemplo, definição de uma variável econômica a ser estimada ou estudada do ponto de vista econométrico, acaba sendo uma característica de determinados métodos que têm que ser usados
têm de ser usados em relação ao modelo econométrico que o pesquisador está adotando. Bom, dentre os métodos mais utilizados que a gente tem, o método chamado análise de regressão é realmente aquele que mais de 90% das aplicações a gente praticamente trabalha com ele para se estimar qualquer modelo econômico do ponto de vista econométrico, ou seja, com incerteza embutida no modelo. Nesse sentido, nós temos o quê? Primeiro, temos que definir certas variáveis que vão compor esse modelo, baseados na teoria econômica, de modo geral. Segundo, claro, temos que definir a forma com que essas variáveis se relacionam, ou seja, a forma funcional do modelo. E aí, é claro, por último, nós temos que adicionar um componente aleatório, o termo quadrático, o termo errático, o termo residual, que a gente chama, que é o componente que compõe aquela incerteza embutida no conceito de estatística, ou seja, tudo que o pesquisador não conhece em relação ao fenômeno que ele está estudando, acaba sendo embutido ou incorporado dentro desse componente chamado termo residual, o termo erro. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo para mostrar muito mais diretamente o que nós queremos dizer com o modelo matemático e o modelo estatístico. Nesse exemplo, nós teríamos, por exemplo, facilmente definida uma variável y qualquer, pode ser qualquer variável econômica, e que queremos explicar, como sendo função de diversas outras variáveis, que no exemplo aqui temos k variáveis de forma genérica, a ser utilizada. Então, veja só, a variável x1, x2, x3, x4, etc. até a xk são variáveis que estariam influenciando a nossa variável que nós queremos explicar o nosso fenômeno econômico qualquer aqui. Ou seja, esse é um modelo que eu diria modelo matemático. Já o modelo estatístico ou econométrico, ele teria que compor também, ou contemplar também, um termo residual epsilon qualquer aqui. Ou seja, sem esse epsilon aqui, nós temos um modelo matemático. Com esse epsilon, ou esse resíduo, nós já passamos a ter um modelo econométrico. Então, no caso de uma análise de regressão, é claro que nós teríamos que dar uma forma funcional para essa função aqui, ou seja, pode ser uma relação linear, não linear, quadrática, log linear, etc. Mas quando você tem o componente erro, aí você teria um modelo que realmente é um modelo econométrico de análise de regressão. Então essa que seria o que a gente teria que falar inicialmente, em termos de introdução, até porque essa parte é realmente a base para tudo que vem a seguir em relação a alguns conceitos econométricos.